Boa noite, irmãos. Bastante forte o som. Eu falei baixo, mas foi grande. Nós estamos realizando, já há mais de um mês, estudos na Epístola de Paulo, o apóstolo, aos irmãos de Éfeso, a carta aos Efésios. E nesta noite, nós vamos cuidar exatamente de um capítulo importante no nosso estudo, que é exatamente o capítulo 4 de Efésios, versículos 8 a 16. 8 a 16. Está um pouco alto para eu ler daqui, eu vou ler lá com vocês. Vejam só o que diz a Escritura. Por isso foi dito, subindo para o alto. Quem é esse que subiu? Aquele Jesus de que cantaram as crianças, ajudadas pelas irmãs e irmãos que ali se encontravam. Aquele Jesus que morreu, ele ressuscitou. E ressuscitado, apareceu perante seus discípulos. E depois subiu aos céus, 40 dias depois, e lá ele está, e ele vai voltar em breve, e devemos estar preparados para a sua volta. Quem aqui está preparado para a volta de Jesus, diga amém. Eu digo amém muito forte. Eu estou preparado para a volta de Jesus. Pois bem, esse Jesus que subiu, desejou, como deixou em Mateus 28, 19 e 20, que o Evangelho seja pregado em todo o mundo e que haja discípulos de todas as nações. O Evangelho não discrimina, o Evangelho não escolhe uma raça, um povo, uma nação, o Evangelho alcança todos. Todo aquele que crê, seja o indígena lá na Amazônia, seja o homem mais culto da academia, todo aquele que crê tem a salvação. Pois bem, meus irmãos, Jesus que deseja a salvação de todas as pessoas, ele tem um método para alcançar as pessoas. Disse Ian Bounds, um missionário metodista, que os homens vivem em busca de melhores métodos para fazer a obra de Deus. Deus não está em busca de métodos, está em busca de pessoas, de homens e mulheres. O homem é o método de Deus. A palavra método significa caminho através do qual. Rodos. Rodos é caminho. Por isso lá no seu carro tem o odômetro, aquele aparelhinho que mede a distância percorrida. Pois bem, o caminho percorrido. Qual é o caminho para alcançar o coração dos homens, das pessoas? Não é o anjo que vem do céu para pregar. Não são sonhos que levam as pessoas a crer. Paulo pergunta, se não ouvirem, como podem ouvir se não houver quem pregue? Portanto, Deus provê aqueles que levam a mensagem. E nós somos o povo mensageiro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. E a nossa mensagem é: reconciliai-vos já com Deus. Ora, se o método de Deus são as pessoas, são os homens, aí em sentido genérico, homens e mulheres, que pessoas são essas? É preliminar, naturalmente, e fundamental reconhecer, meus irmãos, que o povo de Deus, como toda a comunidade humana, precisa de liderança idônea, liderança capaz.
Nas Escrituras encontramos Moisés, escolhido por Deus lá no deserto. Durante 40 anos ele lá vivera. Lá ele havia casado com uma jovem, não é? Filha de Jetro ou Reuel, não é isso? Chamada Zípora. Pois bem, ele estava ao pé do Sinai, bem no pé do Sinai, quando Deus apareceu numa sarça, uma pequena árvore que se queimava e não se consumia. Ele disse: eu vou tirar os sapatos dos meus pés. Sim, o lugar em que estás é terra santa, diz a voz de Deus. Tira os teus sapatos de teus pés. Ele o fez. E Deus disse a ele: Moisés, o meu povo está sofrendo lá no Egito. O meu povo está escravizado, porque lá está há 400 anos. Vai ao Egito e tira meu povo de lá. Tu serás o líder do meu povo. Mas, Senhor, eu não sei falar. Nós às vezes buscamos desculpas para não obedecer a Deus. Talvez ele, vivendo com ovelhas durante tantos anos no deserto, esquecera de falar, porque ovelha não tem muita conversa, não. Pois bem, ele conversava naturalmente com a dona Zípora, ele conversava com os filhos, mas ele precisava de eloquência, ele precisava de lucidez, ele precisava de uma palavra coerente, que tivesse começo, meio e fim, para falar a Faraó e retirar o seu povo da servidão do Egito. Deus disse: bem, tu podes falar ao teu irmão, e teu irmão te interpretará. Eu falarei a você, ou falarei a ti, e o teu irmão te interpretará. Nós sabemos que talvez por pouco tempo Deus falou a Arão, mas depois falou diretamente a Moisés, e Moisés foi um instrumento de Deus para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Sim, meus irmãos, o instrumento de Deus são pessoas. Os grandes libertadores foram pessoas. Ora, os reis de Israel foram também provisões de Deus, chamados até pastores. Quando Jeremias registra as palavras do Senhor: eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria, com discernimento. Ele se refere aos reis. Nós os aplicamos esta palavra a nós, a nossos líderes de hoje. Pois Deus faz provisão de pessoas. Pois bem, esse Deus que faz provisão de pessoas, por seu Filho Jesus Cristo, vai doar à sua igreja, ao seu povo e ao mundo líderes. Vejam só o que a Escritura diz. Efésios capítulo 4, versículo 8. Subindo para o alto, ele, Jesus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons, não capacitações ou presentes. Dom em grego é presente. Mas o presente que Deus dá ao mundo e aos homens são líderes. São pessoas por ele usadas para abençoar o mundo. Reparem esse tipo de pessoas. Vamos ver. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, que é Jesus, é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher, para cumprir todas as coisas. E agora, e ele mesmo deu, aqui vem os presentes, uns
como apóstolos. O que é apóstolo? O que é enviado? A palavra apóstolo, estrito senso, significa aqueles que Jesus escolheu. Desde a eternidade, certamente com o Pai, mas no seu ministério. Pedro, Tiago, João, Filipe, mais tarde, como um aborto, isto é, fora de tempo, Paulo. Deus escolheu essas pessoas. A palavra apóstolo significa o que é mandado, o que é enviado. Apostelo é enviar. E esses homens foram marcos importantes na história do povo de Deus. Pedro, por exemplo, segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse: eu não mereço morrer a mesma morte do meu Senhor. Não me crucifiquem de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado, tirado da prisão romana marmetina. Ele saiu e o seu pescoço foi cortado. Ele antecipou a sua morte. Eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Meus irmãos, eles morreram por Cristo. O apóstolo foi enviado para implantar o reino, para trazer a mensagem de salvação. Mas há necessidade de outros líderes. Hoje, lato sensu, apóstolo é aquele que é enviado. O missionário, por exemplo, que vai para uma cultura diferente, vai para a Coreia do Norte, se lá for permitido. Não sei se o presidente vai permitir. Mas aqueles que estão nos campos são enviados, são apóstolos das nossas igrejas. Apóstolo não é aquele que se intitula apóstolo. Nem pertence o apóstolo cristão a uma hierarquia, estando o apóstolo acima de bispos e pastores. Não existe hierarquia na igreja do Senhor, segundo o propósito de Jesus. Cada um cumpre uma parte do ministério. Vejam o que ele vai dizer. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas. Bem, vimos os profetas no Antigo Testamento. O que é o profeta? Não é aquele que anuncia coisas novas. Não é essa a essência da função do munus apostólico, profético. O profético é aquele que fala em nome do Senhor, ouvido pelo Senhor, com a autoridade do Senhor. Houve no Antigo Testamento os profetas, houve no Novo Testamento profetas. Quais são os profetas de hoje? Os pregadores da palavra, porque a revelação já está dada. E então, o profeta hoje retira da Escritura. Deus não dá novas revelações. E qualquer sonho ou revelação que você diz ter tido ou ouvido, tem que ser cotejado com a Bíblia. Se contradisser a Bíblia, nada feito, não merece fé. É fake. Então, muito cuidado. A Bíblia tem critério para mensurarmos a veracidade. Graças a Deus, você não precisa de visões, não precisa de sonhos. Eu sonhei, Deus me falou. Quando alguém me diz que Deus me falou, eu digo: falou onde? Mostre-me na Bíblia onde está a correspondência, a fala de Deus para você. O pior é quando vem um sujeito e diz ao pastor: pastor, Deus me falou, o senhor deve fazer isso. Eu digo: peça a Deus que ele me fale. Eu sou como Samuel, aquele menino. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu não preciso de intermediário, sabe? Eu quero ouvir de ti mesmo, Senhor. Bem, mas Deus não pode falar através de uma pessoa? Pode. Deus pode falar através de um crente novinho na fé, mas pode mover o coração dele para falar ao pastor, para falar ao evangelista, para falar ao missionário. Deus usa instrumentos, mas novas revelações, não. A Bíblia é completa, a Bíblia é a palavra de Deus, não é uma palavra de Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus.
e é a norma de nossa fé e a nossa vida. Bem, mas ele continua dizendo, outros como profetas, hoje pregadores da palavra, outros como evangelistas. Meus irmãos, o que é o evangelista? Embora todos nós devamos evangelizar, falar de Jesus, testemunhar, o evangelista é aquele que tem um dom especial de pregar o evangelho às pessoas e a grupos humanos, a multidões. Um exemplo típico na nossa história é Billy Graham. Quem conheceu Billy Graham, o grande pregador americano, levante a mão. Todos devem ter mais de 60, não é? Porque, desculpe as irmãs, porque ele brilhou há 50, 60 anos. Ele faleceu com mais de 100 anos. Billy Graham falava a multidões. Ele tinha uma capacidade dada por Deus, pelo Espírito de Deus, para o Evangelho, que milhares de pessoas vinham a Jesus como fruto de sua pregação. Aconteceu com Pedro no dia de Pentecostes. Ele foi um evangelista. Ele pregou um sermão de 10 minutos, ganhou 3.000 almas. Eu ouvi Billy Graham no Rio de Janeiro, no estado do Maracanã, em 60. Ouvi depois na década de 70, quando ele também veio a São Paulo. Mas o encontro que mais me impressionou foi em Budapeste, capital da Hungria. Eu estava lá, um pouco antes da queda do Muro de Berlim. Eu estava lá. O Estádio Olímpico de Budapeste, completamente lotado. Os anéis superiores com gente em pé. Billy Graham pregou um sermão de meia hora. Estava lá embaixo, no gramado. Houve cadeiras para os membros do Conselho da Aliança Batista, a uns 10 metros da tribuna. Ele pregou meia hora com interpretação de mais meia hora. Quando Billy Graham fez o convite para entregar a vida a Jesus, as pessoas corriam descendo as escadarias. Eu me assustei. Eu digo, essa gente quer matar Billy Graham. Foi a impressão que eu tive. Que é um país meio fechado para o Evangelho. Mas não, desceu aquela multidão. A Associação Billy Graham é muito organizada. Eles haviam preparado 15.000 fichas de decisão a serem preenchidas com nome, endereço, telefone de todos os decididos. Sabe quantas pessoas entregaram a vida a Cristo? 27.000. Eles tiveram de cortar ao meio a ficha e escrever no verso os nomes dos decididos. Meus irmãos, foi uma visitação do Espírito de Deus. Por quê? Billy Graham tinha o dom do evangelismo. Outro que tinha um dom do evangelismo, pastor Fanini, Nilson do Amaral Fanini. A quantas multidões ele pregou no Brasil, pregou fora do Brasil também. Eu acho que pastor Fanini cometeu um erro muito grande, ao não deixar o pastorado no tempo certo. Aliás, eu dei um conselho a ele. Quando ele fez 35 anos de ministério, ele me convidou, a igreja me convidou para eu pregar em Niterói. Eu preguei e almocei na casa dele. E lá com a dona, como chama ela? Elga, entende? Estamos ali à mesa. Ele disse, pastor Irlande, eu sinto que devo terminar o meu ministério na primeira igreja. Eu disse, como é que a gente faz para deixar uma grande igreja? Eu digo, olha, se Deus tocou em seu coração, e que se Deus deu o dom de evangelismo, evangelista ao irmão, o irmão chama a liderança, diga isso à liderança. A liderança vai se comprometer, e a igreja, a sustentá-lo como evangelista. E o irmão deixa o pastorado, assume um outro pastor. Depois de o irmão deixar a presidência da Aliança Batista Mundial em Havana, onde ele deixou a Aliança Batista Mundial, elege-se no ano, o presidente, ele fica um ano com o presidente em exercício.
E depois se lhe transfere a presidência. Depois que o irmão tiver essa liberação, venha e assuma a obra de evangelismo. Infelizmente, ele não fez isso. Terminou o seu ministério, teve infarto, morreu nos Estados Unidos, muito triste. Mas tinha o dom do evangelista. Pastor Miqueias da Paz Barreto, não sei se chegou a pregar aqui, um grande evangelista. Foi pastor na Igreja Batista da Concórdia, do Recife. Grande evangelista. O ex-padre Aníbal Pereira Reis também tinha o dom do evangelista. Embora ele fosse marcado por uma certa indisposição visceral à Igreja Católica. Eu acho que temos que pegar Cristo, não contra nada, contra nenhuma igreja, mas a favor de Cristo e da salvação. Eu nunca levei pastor Aníbal a pregar na minha igreja. Meus irmãos, mas Deus deu o dom a ele, eu admito, deu. Mas um pastor convida aquele que acha que deve convidar para pregar no púlpito de sua igreja. Meus irmãos, o evangelista, o pastor pode ser um evangelista também, mas há pessoas especiais cuja palavra toca nos corações de maneira extraordinária e vidas são transformadas. Dezenas, centenas, milhares de vidas. Como nós precisamos de evangelistas, quem nos concede? Jesus. E ainda outros, como pastores e mestres. Eu sou um deles. Então, o que é pastor e mestre? É aquele que prega a palavra e ensina a palavra. Aquele que expõe a palavra. Assim como um grande chefe prepara uma refeição, prepara pratos especiais e oferece aos comensais, assim o pregador do evangelho, o pastor faz. Se vocês gostarem, às vezes ele serve um prato que não agrada a todos. Não é isso? Você gostaria de ouvir outra coisa. Uma vez, por exemplo, entre parênteses, contava aos homens hoje na reunião à tarde. Uma irmã lá em Queimados, no estado do Rio, meu primeiro pastorado, há 63 anos, ela me convidou para um almoço especial, festivo, havia um aniversário. Convidou a minha esposa, cheguei lá, uma leitoa assada, linda, com aquela, como é que põe nos dentes da leitoa? Hein? Ou maçã, não sei o que era, linda a leitoa. Só que eu não posso comer carne de porco. Não é que eu sou adventista, não. É que eu tenho uma alergia à carne de porco. Se eu comer, 10 minutos depois eu passo mal. Mas foi uma tristeza para a irmã. Por isso, quando você convidar alguém para almoçar em sua casa ou jantar, tenha opção. Tenha o prato principal e outro para salvar a situação. Entende? Então, cuidado. Eu disse, irmã, eu não posso comer, mas está linda a sua mesa. Eu elogiei. Mas eu gosto muito de ovinho frito, um ovinho estrelado. Mas pode fazer até 2. Eu como com feijãozinho, com arroz bem feito, como eu estou vendo. O feijão bem temperadinho. Garanto que eu vou comer bem. Comi e repeti. Mas ela não ficou feliz. Porque ela preparou outro banquete. Mas eu ficarei feliz. Vocês não gostaram do meu banquete. Porque eu tenho certeza que estou trazendo o banquete de Deus, que é a sua palavra. Meus irmãos, Deus dá para pastores, mestres, pessoas que ministrem a palavra, alimentem com a palavra, ensinem os princípios decorrentes da revelação divina, extraiam do texto sagrado as lições básicas para a nossa vida e nós saímos alimentados, motivados, instruídos para viver durante a semana. Se há uma palavra que me faz bem, quando dita com verdade, naturalmente, é quando alguém diz, pastor, eu fui alimentado pela palavra. Agora, não me digam, o senhor pregou um grande sermão, o senhor é um grande pregador, não me digam isso. Porque eu posso lhe fazer uma pergunta esquisita.
como fiz a um pernambucano que visitou a Igreja da Liberdade, quando era pastor interino. Frente, para me cumprimentar, eu ficava assim como fico aqui. Ah, pastor, que sermão! Eu nunca ouvi um sermão como esse, com tal extensão e profundidade. Já contei isso, mas há gente aqui que não ouviu. Eu disse, o irmão já esteve num recital de violino? Ele disse, como é que o senhor sabe? Sempre que eu venho a São Paulo, eu vou à Sala São Paulo. Já ouvi grandes apresentações de orquestra e também recitais. E já ouvi recitais de violino lindíssimos. Pois bem, havia muita gente? Havia. Houve aplauso? Houve. O que foi aplaudido? Foi o violino ou o violinista? Lógico, pastor, que o violinista. Então, você está aplaudindo a coisa errada. Eu sou apenas o violino. Se eu fui afinado, louvado seja Deus. Mas quem tocou foi Deus. Louve a Deus. Por exemplo, se você quiser me elogiar, quando você gostar de uma mensagem, diga assim, pastor, Deus usou para tocar em meu coração. O senhor foi um instrumento fiel ao Senhor. Aí pronto. Aí está o elogio perfeito. Mas não me venha falar de mim, não, que eu sou um simples violino. E não é o feito por Stradivarius, não. Stradivarius foi um Pedro, foi um Paulo. Eu sou um violininho, feito, não é? Por mãos hábeis, mas não tão famosas. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Bem, meus irmãos, Deus dá pastores mestres. Essa igreja elegeu o pastor Ricardo Aracaque, pastor, mestre em teologia, doutorando em teologia pela Universidade de Basileia, de Basel. Ele vai pastorear essa igreja. Ele é a provisão de Deus, homem preparado e experiente. Não se pode exercer um ministério eficaz sem experiência. Você tem de conhecer o métier, qualquer que seja a área. Um novato não pode chegar numa igreja desejando transformar tudo. O pastor tem que ter vivência, experiência, e ele tem de pastorado aqui e de pastorado lá 8 anos. E pastorear no estrangeiro é difícil. Que brasileiro não vai para fora para adorar a Deus, vai para trabalhar e ganhar dinheiro. E juntar dinheiro. Eu digo a quem vai para os Estados Unidos, para ser pastor lá, olha, vai ser muito diferente daqui. Aqui a gente com dinheiro, sem dinheiro, com um bom salário, com um mau salário, salário de professor, que é uma miséria. Essa gente vai, a gente vai à igreja e serve a Deus, que ama Jesus. A gente não vai por causa de condições especiais, socioeconômicas. A gente vai. Meus irmãos, nós convidamos um pastor que vai ser instrumento de Deus aqui. Agora, Deus não faz em série. Ele será diferente do pastor Vieira. Ele será diferente de Joia Martins. Ele será diferente de pastor Marcos Pérez. Ele será diferente de mim. Ele será ele. Deus não tem um molde para todos, há um molde moral e espiritual, esse sim. Mas a maneira de ser, maneira de pregar, maneira de dirigir, maneira de lidar com as pessoas, são maneiras diferentes. Vocês têm de estar preparados para aceitar o novo pastor, inclusive com origem nipônica, porque era disciplina nipônica, japonesa. Meus irmãos, como é importante a gente estar preparado para receber o servo do Senhor. Mas essa liderança, composta de apóstolos, de evangelistas, não é? De profetas, de pastores mestres, visa a quê? Será simplesmente para promover a cultura, o conhecimento ou a vida?
São líderes espirituais que visam a fazer isto. Olha o que diz no versículo 11. Vamos chegar lá, ao versículo 11. Tendo em vista, está lá, o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento significa a preparação, a capacitação, a adequação. A palavra usada aí, que é um rapax legomena, uma palavra que só ocorre uma vez no Novo Testamento, era usada, por exemplo, em cirurgia, era usada em ortopedia, para o conserto de um osso quebrado, na mão, na perna. Os ossos são postos no lugar, enfaixada a perna ou a mão, depois engessada. Depois de um tempo, o sujeito fica bom e fica com a mão torta. É isso mesmo? Se ficar com a mão torta, tem que processar o médico. Ele tem que pôr tudo no lugar. O trabalho do pastor é pôr tudo no lugar. É capacitar vocês para serem bons evangelistas, bons crentes, boas testemunhas de Jesus, no seu trabalho, no seu lar. O objetivo do pastor é fazê-los bons, de modo que Jesus Cristo olhe e diga: que maravilhosa é essa expressão da Igreja Universal, a Igreja Batista do Brás, que eu gostaria de chamar primeira Igreja Palmeiras do Brás. Vocês já viram que há 12 palmeiras plantadas nesse terreno? Coisa linda. Não há nenhuma igreja que tenha tantas palmeiras. Vocês estão pensando em outra coisa. Eu estou falando em palmeiras árvores. As palmeiras da Bíblia são tamareiras. Tamareiras, entende? Eles produzem tâmaras, aquele doce, aquele fruto docinho, gostoso. Então, deveria ser. Primeira igreja, se eu fosse o pastor titular, ia sugerir isso. Eu sei que alguns, pensando em outra coisa, seriam contrários. Não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Tirem isso da cabeça. Que haja água santa a cuidar de vocês. Porque só uma água santa lava a mente de vocês dessas preocupações. Bem, meus irmãos, qual é o objetivo dos ministérios? Aperfeiçoamento, capacitação, qualificação, é o equipar a igreja para que cada um cumpra o seu ministério, edificando o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, o que mais Paulo quer que aconteça, espera que aconteça? Vejam o que está dito aí. Eu vou dizer 7 coisas. E vou terminar, porque temos a ceia do Senhor. A ceia. Páscoa lembra a ceia. Nós temos a ceia do Senhor hoje e domingo próximo. Pastor, a gente pode participar da ceia tão próximo assim? Não. Houve gente que participou da ceia passada e no mesmo dia, outra vez, no hospital, com a dona Zilá. O irmão Pedro e a irmã Diail foram comigo. E nós celebramos a ceia do hospital, 9 de julho. Jesus não disse quantas vezes devemos celebrar por mês. Ele disse: sempre que comerdes este pão, beberdes este cálice. Havia igrejas que praticavam a ceia diariamente, outras semanalmente. Nós vamos praticar hoje e domingo que vem, às 6 da madrugada. A gente está reclamando por acordar às 5 da manhã. Jesus dormiu ferido. Jesus dormiu ensanguentado. Jesus dormiu, o seu corpo foi posto na sepultura. O túmulo foi selado, foi posta uma pedra na porta do túmulo, mas ele de madrugada levantou, às 5 horas levantou. E você não pode levantar da sua cama quentinha, para estar aqui às 6 horas do domingo. Que vergonha! Eu estarei aqui, se Deus quiser, antes das 6. Vou acordar antes das 5. E antes das 6 estarei aqui, feliz da vida, lépido. Estarei feliz, sabe para quê? Para celebrar. Uma vez, nós fazíamos sempre
durante 28 anos, Alvorada da Ressurreição, na primeira igreja. Eu saí tão alegre da igreja, que eu fui à 23ª delegacia, aos policiais, militares. Cheguei lá, vi um grupo. Eu digo: senhores, boa Páscoa. Os senhores sabem que foram homens como vocês, as primeiras testemunhas de Jesus. Souberam que Jesus ressuscitou, só que eles foram venais. Eles se venderam, foram subornados pelas autoridades judaicas para dizer que o corpo foi roubado. Como pode uma pessoa dormindo dar testemunho do que algo que aconteceu? Como pode ser testemunha ocular se os olhos estão fechados? Mentira, não mintam. Reconheça Jesus como seu Salvador. Podia ter sido preso lá, na 23ª. Não é? Mas eu falei isso, creio em Jesus, Ele está vivo. Eu saí em chamas do culto à Alvorada da Ressurreição. Espero que aconteça o mesmo com vocês. Só que depois ele tem um café da manhã, que deve ser bom. Aqui se come muito. Aliás, eu fiz uma verificação ontem, muito séria aqui na igreja. Há uma diferença entre algo que está do lado de fora do elevador e o que está dentro do elevador. Do lado de fora, limite 6 pessoas. Dentro, 8 pessoas. Por que será essa limitação? Porque o povo dessa igreja está engordando. A cantina hoje tem pastel. E é coisa muito bem feita. Domingo passado foi fogaça. Eu levei uma para a cuidadora e outra para mim. Doze lá não pode comer. Comi só metade, para comer a minha sopinha. Só comi a metade. Deixei o resto para o dia seguinte, para segunda-feira. Meus irmãos, como se come bem aqui. Ou igreja para comer bem. Se esse povo trabalhar como come, ninguém segurará a primeira igreja batista do Brás. Saibam, senhores, que estão lá em casa. Vocês não sabem o que estão perdendo. Agora eu digo, a cantina. Vocês perdem e perdem naturalmente o ambiente. Agora nós é que perdemos. Nós somos mais perdedores, porque vocês gostariam muita alegria em estar aqui. E se eu morrer, vocês foram ao meu enterro, não fiquem chorando não. Digo: olha, eu fui muito ingrata a esse homem. Ele foi 5 meses pastor interino de minha igreja, e eu não fui à igreja ouvir a palavra de Deus que ele prega. Ficava em casa, comendo pipoca, vendo a televisão. Vocês não chorem não. Eu prefiro que vocês chorem em casa, não vão ao meu funeral. Agora, os que forem, digam assim: esse homem não devia morrer. Porque a palavra dele sempre abençoou a minha vida. Nunca ele falou uma mentira, ele falou a verdade. Ele pregou Jesus. Não devia morrer, amava tanto a esposa. Nunca vi o marido amar tanto. Modelo para os maridos. Agora, a gente vai seguir quem? Bem, alguns aqui para seguir, Reinaldo, por exemplo, e outros. Meus irmãos, que coisa boa é a gente ter a oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu pregarei a palavra de Deus com toda clareza e altissonantemente enquanto eu viver. Porque é o chamado de Deus. E o que eu pretendo? Levar os crentes a cumprir sua missão de testemunho e de vida, para servir a igreja e ao mundo, para edificar o corpo de Cristo, levar os crentes, membros do corpo, à unidade da fé, tão necessária e pedida por Jesus. Quando diz em João 17, que eles sejam um, como nós, ó Pai, somos um. Levar a igreja ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a maturidade espiritual. Há crentes imaturos que precisam crescer no conhecimento de Deus. Levar os crentes
a crescer, tendo como alvo a estatura espiritual e moral de Cristo, o homem perfeito. Levar a igreja e seus membros à firmeza na fé, não sendo levados por qualquer vento de doutrina. Levar a igreja, ao seguir a verdade em amor, ao crescimento, em todos os aspectos, em Cristo, naquele que é a cabeça. Levar a igreja a que seja um corpo inteiro, unido, ajustado, funcionando bem, para o crescimento em vida, graça e amor. Quantas exortações preciosas de Paulo. Nós teremos um pastor para isso. E eu quero vir aqui, uma vez ou outra, para testemunhar a bênção do pastor Ricardo Aracaque, que Deus vai usar da liderança desta igreja. Os irmãos creem nisso? Eu gostaria que os que creem dissessem: cremos e Deus nos abençoe. Digam. Pastor Aracaque talvez esteja vendo lá, meia-noite, em Basileia. Mas talvez ele veja amanhã. E ele tem que saber que há uma igreja que o espera. E o meu desejo é entregar a ele esta igreja, pela qual eu tenho orado ao Senhor, viva, ativa e fiel ao Senhor. Sejam esses ensinos do grande apóstolo compreendidos, vividos e praticados por nós, na primeira Igreja Batista do Brás, sob a liderança do nosso novo pastor, que vai chegar em julho. Para mim vai ser um presente, que é o mês do meu aniversário. Ele chega a 8, eu faço aniversário a 15. Portanto, uma semana antes. Um presente, doutor Ricardo Aracaque e sua esposa Tatiana e seus filhos, por quem devemos orar todos os dias. Amém? Devemos orar. Ele vai ser uma bênção para nós. Certeza. Nós vamos agora...